Sabe aquela história que parece só um detalhe no final de um livro antigo? Pois é, a gente vai pegar uma disputa por herança lá do livro de Números e descobrir como um caso de família, aparentemente pequeno, acaba revelando princípios, olha, gigantescos sobre justiça, sobre comunidade e principalmente sobre como proteger o legado de uma nação inteira. Então, para entender essa história toda, a gente vai seguir um caminho de 4 etapas, ok? Primeiro, a gente mergulha no dilema da herança. Depois, vê a solução divina que apareceu. Na sequência, como a obediência foi fundamental para preservar tudo. E, para fechar, a gente vai conectar essa história com uma ideia de herança, bem, uma herança que vai muito além de um pedaço de terra. E aqui tá a pergunta central: o que realmente move essa história toda? Pensa bem, parece um exagero, né? Como é que uma lei de herança, uma coisa de família, poderia ameaçar a existência de uma tribo inteira? Parece que não faz sentido. Mas é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai montar junto agora. Beleza, vamos começar então. Parte 1, o dilema. Imagina o cenário, uma grande vitória foi conquistada, mas, de repente, surge um desafio completamente inesperado. E isso acontece bem no coração da tribo de Manassés. E quem está no centro dessa confusão toda? 5 irmãs. Os nomes delas são Malá, Tirza, Hogla, Milca e Noa. E olha, elas já tinham feito história, porque tinham garantido na justiça o direito de herdar a terra do pai. Só que agora, os próprios líderes do clã delas chegam para Moisés com uma preocupação. E é uma preocupação bem urgente. E aqui é muito importante a gente entender o ponto dos líderes. A questão para eles não era preconceito, não era se as mulheres podiam ou não ter terras. O problema era muito maior, era sistêmico. A preocupação era: como é que a gente garante que a nossa porção de terra, que foi dada por Deus, não vai diminuir e com o tempo simplesmente desaparecer? O raciocínio deles era bem lógico, na verdade. Pensa comigo. Passo 1, as filhas herdam a terra. Ok. Passo 2, elas se casam com homens de outras tribos. O que acontece? A terra delas, por lei, passa a pertencer à tribo do marido. Conclusão: a cada casamento desses, a herança da tribo de Manassés ia encolhendo, pouquinho a pouquinho, e essa perda seria definitiva. E para piorar, tinha um detalhe que deixava tudo mais grave: o ano do jubileu. Essa lei, em tese, era para ser uma segurança, né? A cada 50 anos, as terras voltavam para os donos originais. Só que nesse caso específico, a ironia era, nossa, era cruel. O jubileu ia fazer exatamente o contrário. Ele ia oficializar a perda para sempre, carimbando a transferência da terra para outra tribo. Tá, então como é que se resolve um nó desses, um problema tão complexo? A resposta, curiosamente, não veio de uma briga política ou de um debate acalorado. Veio de um processo de consulta, de uma busca por uma sabedoria maior para tentar equilibrar o direito de todo mundo. E o processo aqui é bem interessante de observar. Os chefes do clã não tentaram resolver na base do grito, sozinhos. Eles foram até a autoridade máxima, que era Moisés. E o Moisés, por sua vez, também não tirou uma resposta da cartola. Ele foi buscar orientação divina. Isso mostra o modelo de liderança que sabia que certas decisões, bem, precisavam vir de um lugar mais alto. E a solução que veio, nossa, é de um equilíbrio genial. Olha só, de um lado, a liberdade individual das mulheres é garantida. A ordem é clara, elas podem se casar com quem elas quiserem. Total liberdade. Só que essa liberdade vem com uma condição, um limite, que protege o bem de toda a comunidade. O casamento tem que ser dentro do próprio clã, da tribo do pai delas. Certo. Agora, como é que essa decisão vira realidade? Porque, né, uma lei no papel é uma coisa, mas a aplicação dela, na prática, dependia 100% da atitude daquelas 5 irmãs. E a resposta delas é contada de um jeito muito simples, mas que tem um peso enorme. Elas não reclamaram, não fizeram protesto, elas simplesmente entenderam a lógica da coisa toda e agiram. A obediência delas foi a chave, a peça final que fez o quebra-cabeça todo se encaixar. E aí a gente vê o resultado prático. O que elas fizeram? As 5 irmãs se casaram com primos do lado do pai. Com essa atitude, elas não só seguiram a orientação, como, mais importante, garantiram que a herança da família ficasse ali, segura, dentro da tribo delas, exatamente como o plano previa. E o efeito disso foi tão grande que um caso específico, o delas, virou lei para todo mundo. A solução para o problema das filhas de Zelofiade acabou se tornando a regra geral para a nação inteira.
Era a garantia de que as fronteiras entre as tribos, que tinham sido definidas por Deus, iam ser respeitadas para sempre. E essa história toda acaba apontando para um princípio muito maior, né? Que a obediência a uma orientação divina, mesmo quando parece que está colocando um limite na gente, no final das contas traz bons resultados. Talvez o benefício não seja imediato, mas o resultado final é a paz, é o bem-estar de toda a comunidade. Ok, agora a gente chega na última parte. É aqui que essa história sobre terra, sobre fronteiras, ganha uma nova dimensão. Ela se transforma numa metáfora muito poderosa para um outro tipo de herança, para uma promessa infinitamente maior. Então, o ponto-chave é esse aqui. O fato de Deus ter se preocupado com os mínimos detalhes da herança de uma única família não é só uma lição de administração de terras. É um sinal. Um sinal do cuidado que ele tem com o legado e com o futuro do seu povo. Mas numa escala muito maior, uma escala espiritual. E essa conexão fica muito clara em outras passagens, como essa aqui, do Evangelho de Mateus. Repara que a linguagem é a mesma, recebam como herança. É o mesmo conceito. Só que aqui a promessa não é mais sobre um pedaço de chão. A promessa é a de um reino eterno. E essa herança espiritual, é descrita de um jeito que deixa claro o quanto ela é perfeita. Diferente da terra, que podia ser perdida, vendida ou transferida, essa herança é incorruptível, sem mácula, ou seja, ela não estraga, não pode ser contaminada e, o mais importante, está guardada em um lugar seguro. E é assim que o finalzinho do livro de Números nos deixa com uma lição assim poderosa. A história das filhas de Zelofehade funciona quase como uma garantia. Pensa bem, se Deus teve todo esse cuidado para proteger um pedaço de terra lá no passado, imagina o cuidado que ele tem para proteger a herança eterna que ele prometeu para o futuro. E depois de tudo isso, fica uma pergunta no ar, né? Para a gente pensar hoje. Além de dinheiro, de bens, de propriedades, qual é a verdadeira herança que uma geração deixa para a próxima? E mais importante, como a gente faz para proteger essa herança? Essa história tão antiga nos joga esse desafio para a gente pensar nas respostas agora, nos nossos dias.